Olá, como vão todos? Hoje eu fui convidado pelo Espaço Tasqueai para falar um pouco sobre coisa emprestada e tomada emprestada. Na nossa doutrina, quando falamos sobre isso, estamos falando exclusivamente do nosso corpo, pois Oyasama nos ensinou que Deus Pai está emprestando o nosso corpo. Muitas vezes pensamos que o corpo nos pertence e por isso podemos usar livremente a nossa vontade. Mas o que podemos usar livremente é somente o nosso espírito. Sobre o espírito, a língua portuguesa nos permite muitas vezes interpretar a palavra espírito como alma. Mas no nosso ensinamento entendemos a palavra espírito como sendo coração, o pensamento, o sentimento, diferente da alma como a alma eterna. Sendo assim, o ser humano é constituído de corpo, espírito e alma. E a nós foi-nos permitida a liberdade do uso espiritual, pois somente o espírito nos pertence. E aqui uma coisa importante: Deus nos protege exatamente conforme o uso deste espírito. Na doutrina é ensinado que o uso espiritual acaba no momento da morte, o que chamamos de retornamento. E apesar de não sabermos como foi o nosso uso espiritual, tudo o que foi feito na vida passada fica registrado na alma. E todos nós trazemos este registro quando renascemos. É o que nos é ensinado como sendo a predestinação. O nosso corpo, ele é maravilhoso. E fomos criados na mais perfeita harmonia por Deus Pai. Por exemplo, a barba, os pelos, o cabelo. Cada um tem o cabelo da forma que quer. Há pessoas que deixam o cabelo comprido, outros que preferem o cabelo curto. Se uma pessoa ela raspa a cabeça, o cabelo vai nascer de novo. Ela vai crescendo, crescendo, até cortarmos. A barba, a mesma coisa. Ela vai crescendo, crescendo, até cortarmos. Nós da família Ishii, nós somos caracterizados pelas grossas sobrancelhas, né? O meu tio, ele tinha uma sobrancelha de uns 5 centímetros mais ou menos, uma coisa fabulosa. Eu ouvi falar que numa região do Nordeste, algumas pessoas raspam a sobrancelha quando passam no vestibular. Elas raspam porque sabem que vai nascer de novo. Ela vai nascer e crescer de novo, mas ela vai crescer até um certo comprimento e depois parar de crescer. Ela que está tão perto do cabelo. Já pensaram se ela fosse ficando cada vez mais comprida? Não saberíamos onde era o cabelo e até onde seria a sobrancelha. Se ela fosse crescendo, 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 teríamos que levantar de manhã, levantar a sobrancelha e falar bom dia, bom dia. Seria bastante trabalhoso. E os pelos que nascem debaixo do braço? Ainda bem que elas também param de crescer. Já pensaram usar uma camisa e os pelos saindo pelas mangas da camisa? Ou até mesmo pela boca da calça? Seria terrível, não é mesmo? Pois é, o nosso corpo foi muito bem projetado por Deus Pai no momento da nossa criação. Colocou a boca debaixo do nariz, colocou o nariz debaixo dos olhos, por exemplo, para quando nós formos tomar água. Pegamos o copo d'água, aproximamos da boca e com os olhos já olhamos para ver se não há nenhum bicho. Ao aproximarmos da boca, já sentimos o cheiro para ver se não há nada de estranho e, estando tudo certo, conseguimos beber a água tranquilamente. O ouvido. Ela tem a orelha virada para frente para podermos ouvir bem. Se não fossem as orelhas,
não escutaríamos bem. E também podemos refletir que as coisas que as pessoas falam por trás não precisamos dar atenção. Percebendo todo esse trabalho de Deus, é de se desejar que todas as pessoas se contentem e agradeçam de coração por estarem recebendo todas estas graças de graça. Mesmo tomando emprestado uma coisa tão preciosa por longo tempo, nunca ouvimos falar de ninguém que tenha pago o aluguel do próprio corpo, não é mesmo? Uma vez, uma amiga do meu irmão, ela pediu um caderno emprestado, falando: olha, será que você pode me emprestar o caderno? E ele, naturalmente, emprestou o caderno para ela. No outro dia, quando ela devolveu o caderno, ela devolveu o caderno sem capa. Aí o meu irmão falou assim: ué, cadê a capa do meu caderno? Ah, tá lá em casa, você quer? Ela falou. Que pergunta, não é mesmo? Comigo aconteceu uma coisa parecida, mas um pouco diferente também. Uma amiga na faculdade, ela perguntou para mim se eu poderia emprestar um livro para ela. Eu peguei o meu livro e emprestei para ela. No outro dia, quando ela foi devolver o livro, ela me devolveu o livro encapado, no capricho. Eu fiquei com vontade de falar assim: nossa, você não quer outros livros emprestados? Eu tenho um monte lá em casa. Com certeza, se ela pedisse outros livros emprestados, emprestaria sem pensar duas vezes. Agora, se a amiga do meu irmão pedisse o caderno emprestado mais uma vez, será que ele emprestaria com toda a sua boa vontade? Quando emprestamos alguma coisa a alguém, queremos que as utilize para os seus devidos fins e com cuidado, não é verdade? Eu gosto muito de marcenaria e tenho um serrote que é importado, que uso com maior carinho. Se, por exemplo, eu empresto o meu serrote e a pessoa que pegou emprestado pega uma tábua, que foi usada numa construção, por exemplo, cheia de cimento, e acorda sem nenhum dó, com certeza eu não ficarei feliz. Mas se essa pessoa utiliza, por exemplo, para ajudar outras pessoas, não, você poderia me emprestar o seu serrote? Eu vou ajudar o meu amigo a construir uma casa, por exemplo. O meu desejo é de querer emprestar sempre e de deixá-las em perfeitas condições de uso. Acredito que seja a mesma coisa quando Deus Pai nos empresta o corpo. Utilizamos o corpo todos os dias. Portanto, nós que tomamos emprestado, devemos usá-lo da melhor forma possível. Se Deus nos criou para vivermos alegres e felizes, devemos utilizar o corpo para este fim. Então, a melhor forma de utilizar o nosso corpo é nos alegrando com tudo e alegrando as pessoas que nos cercam também. Por exemplo, utilizar a boca para falar coisas agradáveis e também comer com satisfação. Utilizar as mãos para estender a quem está precisando. Utilizar as pernas para ir até as pessoas que estão necessitando. Utilizar os olhos para ver qualquer coisa e ficar contente. Utilizar o ouvido para ouvir qualquer coisa e ficar contente. Se estivermos utilizando o corpo para sempre ajudar e contentar as pessoas, Deus Pai, feliz por nos emprestar o corpo, nada deixará de nos atender, nos dando sempre saúde e longa vida. Mas se estivermos utilizando o corpo de uma forma que não seja de acordo com a vontade de Deus, usando a boca para entristecer as pessoas, para falar mal das pessoas, utilizar as mãos para bater nas pessoas, os pés para chutar as pessoas, ficando chateado com todas as coisas que vê, ficando bravo com todas as coisas que ouve. Isso não contentará quem nos emprestou. E certamente o corpo emprestado não conseguirá se manter nestas condições erradas.
tendo que passar por sofrimentos como as doenças, etc. Assim como o serrote, se usado de uma forma não correta, poderá se inutilizar em pouco tempo. O homem pode viver bem somente quando o corpo e o espírito são usados da forma correta, sempre ajudando e alegrando as pessoas. É essencial o uso do espírito de acordo com a vontade de Deus Pai, para que sejamos abençoados com muitas providências divinas. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado.